Existem pessoas que nasceu no número 9, normalmente são pessoas que são ligadas à espiritualidade, é o meu caso, não? 9, 9, 9, 7 e 11. 7, continuidade dentro da espiritualidade. O pessoal que tem um 9 não vem na casa, vai ficar complicado no futuro, por causa da continuidade. O 7 também dá um número de continuidade. Então, eu fiquei pensando, aonde eu terminei o meu trabalho de outro domingo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estou trabalhando espiritualmente, com a graça de Deus. Tem algum privilégio? Não. Pelo contrário, eu tenho dívidas. E a dívida se faz e se paga pelo bem. Essa é a nomenclatura a mais correta. Aí eu fico pensando, porque eu sou debochado mesmo, né? Olha aqui, um papel que estava em cima da estante. Aonde você acha que eu devo colocar esse papel, hein? Você pode me dizer? No lixo! No lugar, lixo! Não é em qualquer lugar, irmão. A terra não é lixo. Sua casa não é lixo. A sua alma não é lixo. A sua mediunidade não é lixo, a não ser que deixe fora do lugar. Perfeito? Papelzinho para não esquecer as coisas, ó. E fora disso a gente ainda esquece. Cadê as suas agendas, hein? Cadê as obrigações que tem que fazer durante a semana? Lavar roupa, passar roupa, trabalhar com os guias, namorar a esposa, namorar o marido, a mãe, seja como for. Cadê a organização? Tem organização, a gente vai pastar. Ou seja, a vida se torna mais difícil, apenas isso. Então, organização. Aí eu peguei um lápis aqui, né? Preste atenção, Marcos. Hoje eu estou meio bravo. Aqui é um lápis. Aí chegou uma médium na minha casa e falou assim, Paulo, tem alguma coisa para fazer? Aí eu fiquei olhando assim, aí eu vou apontar o lápis. Eu tinha 200 lápis. Naquelas caixinhas, parece que é de 100, né? Eu tinha 200. Ah, então eu vou lá. Aí foi. E aí, poxa, eu anotei, fiz o apontamento em 91 lápis. Quando nós usamos o lápis, a gente encosta e não continua fazendo o trabalho. Aí, como está ao dispor, né? Outros lápis eu vou lá e pego e uso, mas eu não dou continuidade. Um dia, acaba as nossas chances. Deus dá comida, Deus dá muita coisa pra gente. Mas acaba um dia. Relacionamento, dinheiro, profissão, né? Com vários problemas que a gente enfrenta. Acaba. O que é isso? É um ciclo. Aí eu falei na outra semana sobre o ciclo da Umbanda. Aí muitos médios, por acaso, não vieram hoje. Vai perder o ciclo? Não, vai dificultar o seu caminho. Como que é o caminho que eu tenho que fazer? O nosso irmão aqui, ele vai representar a Terra, os problemas da Terra, a materialidade, a vida humana. Tá joia? Perfeito, legal. E ali atrás desse quadro tem um altar, né? E eu decido. Eu, Paulo Roberto, é que decido a minha vida. O espermatozoide que vem lá do meu pai e que vai fecundar o ovo da minha mãe sou eu, hein? Então eu tive fé, coragem para nascer. E aí eu tive a oportunidade de nascer. E trago no espermatozoide aquilo que é a minha vida. Fui eu que escolhi. Não culpem ninguém. Ninguém é culpado dos nossos fracassos. Nós, possivelmente, somos. Ok? Então eu decidi nascer. Para fazer o quê? Aí cada um vai decidir, né? Então, foram 91 lápis
que não teve uma pessoa dos médios da casa que tivesse uma visão que era necessário fazer o apontamento. A gente chega em casa, a casa fica com uns pratos em cima. Ué, vocês não trabalham como família? O Oxóssi não é família? Deixa as coisas para os outros fazerem, né? Nós deixamos as outras coisas para fazer. E aí, quando chega em casa, os filhos tiram a cueca, deixam no chão, né? Não dá descarga. Pô, não toma conta do seu quarto, não cuida da sua mãe, dos seus pais. É complicado, irmãos. Vamos dar outro exemplo? Vocês podem passar ali, ó. Estou escutando uma voz, hein? Vocês passam ali tem um abacateiro. Pode passar ali. Alguém passou ali, viu um monte de folha? Viram um monte de folha no chão? Quem viu, levanta a mão. Um monte de folha. As formigas vieram de noite, subiram a árvore, cortaram, caiu no chão, vão cortar e vão levar para todos. E nós, humanos mais evoluídos, não trabalhamos para as outras pessoas, irmão? Ou não trabalhamos para o conjunto? O conjunto que escolhe o lado da matéria, que escolhe o lado da espiritualidade, que escolhe o lado da felicidade, da tristeza, quem escolhe sou eu. Então eu tenho que ter uma visão. Concorda comigo? Tem que ter uma visão. Poxa, o cara lá, o índio, ele sobe na árvore para ele olhar o horizonte, o depois. Suba no morro. E aí eu vou questionar os irmãos. Porque a gente questiona quando a gente estuda. E muitas vezes a gente não tem que questionar porque a gente não sabe. E aí entra a partícula ignorância. Não é uma ofensa, eu ignoro alguma coisa. Ok? Perfeito. Quando eu subo uma montanha, eu estou aqui. O sol nasce aqui. Aqui tem outras cidades. E a montanha está aqui. Se eu estiver aqui, eu não vejo aqui. Concorda comigo? Aí eu vou subir, vou para a montanha e tenho uma visão ampla. O meu cérebro, a minha mente, a minha espiritualidade. Se eu estiver dentro de uma casa, dentro de um quarto, em cima de uma cama, que muita gente está, ela está nessa posição aqui, ó. Os hormônios delas vão se acanhar, vão trabalhar para coisa limitada, não para coisa ampla. Concordam? Percebe? Perfeito. Então, em termos de espiritualidade, eu tenho que subir, irmãos, não descer. E para isso eu tenho que trabalhar com a espiritualidade. Perfeito? Então vamos ver como é que é isso. Ele representa a matéria e lá atrás representa a espiritualidade. Eu vou decidir, eu gosto do Rodan, eu gosto dele, é tudo na minha vida, ó, estou caminhando. Concorda comigo que eu estou caminhando para ele? Aonde está a minha espiritualidade? Hein? Nas minhas costas. Eu dei as costas para a espiritualidade. Essa aqui é uma noção básica. Só que lá ele representa o meu trabalho, eu vou me desenvolver no trabalho, eu vou cumprir meu horário no trabalho, eu vou fazer muitas funções no trabalho que isso vai me ajudar. Mas vai me prejudicar na evolução espiritual porque eu não presto atenção para lá. E quando Jesus veio e já vem todos os dias para nós, ele diz uma frase simples. Não dê importância à materialidade em prejuízo
da sua espiritualidade. Ele não está falando de competição. Ele não está dizendo que é mais importante nesse sentido. Ele está dizendo não dê a importância. Quantas vezes a gente falta o nosso trabalho espiritual para atender a materialidade? Quantas vezes? Um monte. Porque nós somos programados para atender às necessidades humanas, que é uma lei divina também, mas é uma lei do planeta Terra, que é a sobrevivência. Eu tenho que sobreviver. As formigas, elas trabalham em conjunto. Eu não sei se os irmãos trabalham em conjunto. Eles são mais evoluídos. A sua espiritualidade vai olhar isso. E aí, quando eu acordei, eu falei assim, eu vou falar sobre sexta-feira. Eu tenho que guardar, que eu tenho que me lembrar de sexta-feira. Eu levantei da cama para pegar isso aqui, ó. Perfeito. Para quando chegar, a maneira de perfeição é isso. Quando chegar, eu marcar o que eu preciso fazer. Porque eu acordei com essa intuição. E quando a gente tem intuição, nós temos que respeitar a intuição, não as palavras dos homens, e sim a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo no pedido espiritual em relação a Deus, em relação à obra, em relação ao mundo na qual eu vivo? O que eu faço? Então, mais ou menos, umas pessoas vão se dedicar mais à espiritualidade, nada contra, outras vão se dedicar à materialidade, outras vão buscar um equilíbrio entre matéria e espírito. E aí a leitura de sexta-feira caiu sobre a reencarnação. Não querem fazer? Vão sofrer. Como que é esse sofrimento, Paulo? É simples. A leitura, ela fala tanta coisa bonita, tanta coisa interessante. A reencarnação é a justiça divina. Por quê? Ela dá oportunidade para qualquer espírito, qualquer ser humano. Então, esse espírito vai aclopar ou montar em cima do corpo físico. Tem uma leitura, uma hora que ele vai falar sobre isso aqui. Então, a nossa vida na Terra é feita nessa proporção. Eu nasci aqui, meu caminho, minha evolução, outro caminho. Na evolução da Terra, eu já nasci, e tem pessoas que estão aqui, tem 30 mil anos. Cada um de nós irmãos pode ter 30 mil anos, 50 mil anos. Mas não consegue se organizar ainda. Não consegue ter um trabalho direcionado? 50 mil anos, irmãos. 30 mil anos. Então, quando os espíritos vêm conversar conosco, lá na reencarnação, eles vão falar assim, o que fizeste da tua vida? Ah, eu estudei. Ah, eu disse que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não descobriu mesmo. A escola falou. A gente vai, engole. E ainda engole errado. Então, quando a pessoa tem essa trajetória daqui, e a gente fala sobre reencarnação, ela fica em cima, vem para baixo, vive, vai para cima, vem para baixo, vive, e assim vai. Até esse ponto. Que ponto é esse? Não saireis daqui até pagar o último centil. Sabe o que é esse centil? Aprender. Não gosta de matemática? Não tem problema. Todo mundo não gosta de matemática, mas vai ter que aprender. Porque a matemática os engenheiros siderais usam a matemática.
Tudo que está na vida é equilibrado, matemático. Você freia o carro para ali e não bate no outro, matemático. Mas eu não gosto. Então, vai ficar aqui. E quanto mais eu ficar aqui, mais eu sofro. Porque o planeta, ele é de característica, assim, existe mais mal na Terra do que bem. A maioria dos espíritos que estão na Terra, eles estão propensos a fazer o mal. Então, nós temos um amigo, daqui a pouco ele passa a ser inimigo. Ele já é inimigo. Ele está lutando para ser amigo. A gente, assim como eu também, os espíritos vão jogar situações para a gente aprender. Eu não gosto de você, eu te odeio, eu sinto raiva, eu quero matar uma pessoa. Caraca! Da mesma forma que vai, da mesma forma vem. E aí aquilo que eu faço é aquilo que eu vou responder. Então, quando eu emito um pensamento, eu peço um socorro a Deus. Eu peço um socorro à espiritualidade. Por acaso eu sou médium, os irmãos também são médios. Aqui é uma casa espírita, não é uma casa espírita porque não é kardecista, mas é uma fraternidade. Essas imagens não representam a parte espírita, nem o Kardec. Nem o copo d'água, nem a luz. Não representa. O que representa é o Evangelho. Quem é o Evangelho? O próprio Senhor Jesus. Nós estamos querendo caminhar em direção ao Senhor Jesus, mas não abre o Evangelho. Não sabe sobre a doutrina ou sobre o conhecimento. A pessoa não sabe. Não precisa saber. Ela precisa saber dos atos delas condizente à lei espiritual. Então, a religião é: eu estou ligado nessa luz, eu estou ligado a Deus. Acabou. Não tem mais nada a religião. Aí vem a filosofia. Então, religião, as ciências. Aí eu não quero aprender sobre ciência. Está no seu caminho, como de qualquer ser humano. Vai aprender. Perfeito. A religião e a filosofia. Ué, nós não temos um mestre? Quem é o nosso mestre? O Senhor Jesus. Faça por onde que eu vos ajudarei. Muitas vezes a pessoa trabalha e trabalha. Vamos a alguns exemplos que como a pessoa trabalha e fica por isso mesmo? Legal. Olha aí, ó. Nós temos que tirar uma carteira de carro, hein? A pessoa nunca tem um carro, nunca vai ter um carro, né? Mas ela tem que tirar a carteira, né? Tem que fazer faculdade, né? Vamos fazer faculdade. Ela faz faculdade, mas não exerce a profissão. Não está no caminho. Não está no destino. Está gastando seu tempo e seu dinheiro. Mas aí eu tenho que pensar, mas por que eu tenho que me ligar? Eu tenho que me ligar à espiritualidade. O número 9 é chamado espiritualidade. 2025, 2, 2, 4 e 5, 9. Está apontando que esse ano nós devemos buscar a espiritualidade. E muitas vezes, não parece nada, eu não busco a espiritualidade. Aí não tem como subir, irmãos. Desculpe. Não estou criticando nada. Eu estou dizendo que a pessoa ela vai viver mais tempo em regiões de necessidade. Vamos ver aqui. Qual é a finalidade da nossa existência? Hein? Perfeito, evoluir. Matou a charada. Nós estamos evoluindo? Sim ou não? Sim, sim? Sim. Todos nós estamos evoluindo, sim. Nem que seja minúsculo, pequeno, mas todos nós estamos evoluindo. Significa que o espírito criado por Deus, criado, não criado, criado. Criado é porco, galinha, o que for. Criado é criação. Por favor. Então a palavra já está errada e todo mundo conjuga errado e vai ficar errado, porque a gente aprende o errado.
O difícil é fazer o certo. Então, dentro desse contexto, Deus me fez. E eu não sou a semelhança a Ele? Ou eu sou a diferença? Eu sou uma célula de conjunto ou eu sou a célula cancerígena? Eu estou com um pai ou estou sem o pai? A minha mediunidade, ela segue o caminho do Senhor Jesus ou ela é contra o Senhor Jesus? E quando a gente vai, assim, estudando, né? A gente vai ver, existe a mediunidade sem Jesus. E existe a mediunidade com Jesus. Na ato de eu incorporar, que é um agente físico, qualquer pessoa humana pode incorporar. Mas qual é a qualidade do espírito, irmão? Esse espírito, ele está com Jesus? Ou ele é contra Jesus? O governante que está no governo, ele é a favor do povo, ele é a favor de Deus, ou ele é contra? Só estou jogando no ar, né? Tira o ventilador para lá. Joga o ventilador para lá. Vocês entendem? Então, o que eu quero dizer? Mente, cabeça, pensamento, troca de ideias. Qual é seu nome, hein? Isso. Carlos. Perfeito. Carlos, eu sempre fui meio revoltado mesmo. Não? A minha característica. Aí os professores, né? Paulo, levanta. Pois não, vem aqui na frente, sim. Acabei de dar uma matéria aqui. O que é isso? Não sei. O que é aquilo? Não me interessa. Sabe por que eu fazia isso? Porque a pessoa estava me questionando. Muitos dos irmãos são questionados, mas não tem um ato de mudanças. E aí E todos os professores faziam a mesma coisa comigo. Eu acho que eles iam lá para o conselho de classe, vão perturbar o Paulo. E aí, no final, ele fala assim, mas Paulo, eu expliquei, você entendeu? Entendi. Você leu lá, porque eu dou 10 minutos para você ler, eu li. E por que você não quer responder? Ninguém quer responder o nosso fracasso. A gente se esconde. A gente se esconde dentro de nós. Achamos que ninguém vai saber. Deus sabe. Jesus sabe. E a mediunidade, os espíritos sabem. Os bons, mediunidade com Jesus, e principalmente os maus. Então, os bons nos incentivam, os maus não nos incentivam. Eu vou dizer sobre o governo brasileiro, sobre um fato do meu filho. Eu estou olhando lá e peguei o jornal na época, Correio Brasiliense. Isso. É no governo atual, 2004, sei lá. Aí lá no rodapé assim, o governo brasileiro pegou ali no Oriente Médio, não me lembro quais foram os países, e trouxeram aquelas famílias de lá e colocaram aqui, principalmente em Brasília, deram casas, comida, escola. Aí meu filho falou assim, por que você não vai ser político? Pelo menos a gente não passa necessidade. Você não está lendo aí? Por que não me deram emprego? Não interessa. Não interessa. Se eu for o chefe, tira a chefia. Perde a cabeça. A pessoa perde a direção. Se eu não for chefe da minha vida, eu perco a direção da minha vida. Porque a minha parte sensorial é a cabeça. Não é aqui nem meus pés. Os pés andam pelos caminhos da matéria, a minha mente e o meu coração andam pelos caminhos da espiritualidade. Então, para eu ter uma boa espiritualidade, eu preciso ter uma mente clara. Oxóssi, Oxum, para poder ver.
Se eu vou fazer a competição, como os irmãos fazem muitas vezes, e começa a conversar, eu estou contaminando na hora do trabalho a minha direção espiritual. Porque outros pensamentos estão entrando ali. Então, quando eu acordei, eu falei assim, cara, tem que pegar isso aqui e tem que colocar lá. E levantei, eu tomei a decisão. Eu não deixei para depois que eu poderia esquecer. E a gente deixa para depois. Depois não vai ter mais, irmãos. Sabe por quê? A gente está numa transição de planeta. Aqui, nós vamos subir para um plano melhor ou nós vamos descer para um plano pior. O joio e o trigo. O que eu faço e o que eu não faço. Aí tem uma leitura aqui que ele fala assim: quando nascemos, o nosso corpo espiritual se une ao corpo material. Então, quando eu estou nascendo na Terra, o meu corpo está aqui, lá vem o Paulo, eterno. Eu sou eterno. Aí me dão uma oportunidade que é o meu corpo físico. Então eu acoplo a minha alma. Acopla. Ela monta sobre o corpo físico. Futuramente, o corpo físico se desfaz. Eu continuo a minha vida espiritual. Toda a minha matéria vai ficar aqui e eu vou embora. A importância que o Senhor Jesus falou na época, não dê importância maior a seu corpo físico. Porque ele vai se desfazer. A matéria vai se desfazer. O dinheiro vai se desfazer. As relações vão se desfazer. Relações, às vezes, até entre marido e mulher, né? E aí a gente vê um palestrante espírita, foi muito engraçado, eu falei no domingo, alguns médicos não estavam aí. Eu tenho característica mesmo de homem mesmo, né? Homem meio bravo. E aí, quando chego lá em cima, né? Meus amigos. Oi, Paulo, oi, Paulo, oi, Paulo. Aí vem aquela carreira assim. Todos os machos que eu já tive. Por que isso? Porque eu posso nascer como mulher. Então, se eu nasço como mulher, eu tenho que respeitar os homens. E se eu nasço como homem, eu tenho que respeitar as mulheres. O respeito é espiritual, viu? E aí está essa balbúrdia toda. Mas as mulheres também vão chegar e vão encontrar tantos homens das outras encarnações, outros filhos, outros mentores espirituais, outros inimigos, outras mulheres. E aí essas mulheres, não sei o quê. Aí você vai ficar horrorizada, mas quando for na carta de vida da pessoa, vai ver que já casou com aquela dali. Porque o mundo muda. As situações da nossa vida mudam. Então, muitas pessoas são humilhadas, não vão ser humilhadas nessa passagem daqui. Os exaltados cairão, todos eles, assim como os falsos e os ímpios. Então, dentro da minha evolução, eu tenho que procurar melhorar. Para melhorar, eu preciso, digamos, de ser rico. Valores, não de preço. Eu não estou falando se a banana custa R$10, eu posso plantar uma bananeira e colher, né? O valor. Será que todos nós temos valores? Lá vai o homem justo. Lá vai o homem mentiroso. Lá vai uma pessoa que está fazendo caridade, está fazendo por onde? Vai lá uma pessoa que não está fazendo por onde. É esse questionamento que os espíritos fazem quando nós partimos. Por causa disso que eu estou chato. Estou chato e vou continuar sendo chato, porque eu estou tentando salvar minha alma. Então o Centro Espírita é uma oportunidade de trabalho. E quero elogiar que muita gente aí ajudou, né? Uma parte nossa ajudou lá desde antes de dezembro. Todo sábado e todo domingo, de manhã até a noite. Uma única encarnação
não é suficiente para eu aprender. Não é suficiente para eu aprender. Eu preciso de várias para entender as mulheres, entender a família, entender a profissão, melhorar. Tem tanta coisa a falar. Se eu subir, quando chegar aqui, eu estou no início da caminhada daquele plano. Tem muitas outras pessoas que têm maiores conhecimentos e aí eu farei o mesmo percurso. Aprender, estudar e praticar. Está aqui no livro, né? Entre várias outras passagens, para eu, no final, eu poder ler, para os irmãos entenderem. Então, a Terra é uma escola. Quem está aqui hoje veio para aprender. Ponto final. Agora, eu sou um aluno. Eu falto. Eu não quero estudar. Não é assim na Terra? No plano espiritual é a mesma coisa. Mas estudar o quê? A vida por si mesmo, não a religião. E sim, a filosofia do Senhor Jesus. Quem é Jesus? O que ele veio fazer aqui na Terra? Por que ele é o nosso mestre? Qual a característica dele? O que ele representa na Umbanda? Por que ele é o nosso pai? Ele é o nosso pai. Eu sou desobediente ao pai? Filho, sou. Sou desobediente às leis? Mas eu sou. Imagina espiritual. Eu, quando eu vim aqui para Brasília, aí eu fui lá em Ceilândia. Em Ceilândia tem um cruzamento, parece que a rodoviária é aqui. Aqui eu acho que vai para Taguatinga. Aqui vai para Ceilândia, tem um cemitério para lá. E aqui vai como se fosse para Asa Sul, Brasília, é isso? Alguém conhece essa estação, esse lugarzinho? Sabe onde eu estou falando? Alguém sabe? Tem um cruzamento. É o final de Ceilândia. Você aqui começa a Ceilândia, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Hoje tem metrô, Tatico. É no início. Aqui ó, tem um exército. Aqui tem a rodoviária de Taguatinga. Concorda comigo? Olha, a primeira coisa, 2 horas da manhã, vindo de trabalho espiritual. Os últimos anos eu não tirei férias. Todas as minhas férias que eu vim para Brasília, fui para aprender de manhã à noite, de manhã à noite, de manhã à noite, para ser um dirigente espiritual. Frequentei dezenas de casas, fui aprender com todo mundo. A gente acordava cedo e ia até de noite, muito cedo até de noite. A gente se alimentei, eu me alimentei muito do espiritual. Nessa região daqui, até tomar a decisão de vir para Brasília. Então eu peguei o carro e engatei, aí um rapaz virou e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, ué, vou embora. Não, o sinal está vermelho. Eu estou vermelho, mas não tem ninguém. Tem leis. Aí, absurdo, né? Carioca, eu subo até pela calçada, fugindo dos ladrões da artimanha. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar parado, senão lá vem um ladrão tirar as coisas que você tem. Aí você engata e avança sinal, passa por cima, você faz tudo. Então é um lugar que não tem ordem. Pode ter ordem. As pessoas têm medo. O medo, ele é desenvolvido na parte física, no chakra daqui de baixo. E é justamente aonde eu tenho problema na minha vida material. Eu não ando corretamente, eu não tenho um grau de felicidade, de tranquilidade, porque o meu chakra básico ele está fechado. Aí eu luto e vou continuar lutando. Mas a resposta já é negativa e a pessoa fica lutando. Quando entrou a Covid, desculpe, a minha área é totalmente contra as vacinas, né? Eu não tomei, não vou tomar.
Vocês fazem o que vocês quiserem da sua vida. Não aceito. Quando entrou a Covid, eles colocaram um elemento na vida da pessoa, o medo. Quando nós ficamos com medo, a nossa vibração baixa e diminui o meu contato com a espiritualidade. Então eu vivo um mal. Então tem um assim, vou colocar aqui para os irmãos entenderem um pouquinho. Na área ali de saúde, que os irmãos podem ir para a área de saúde, mas a Jane, segundo eu peço para ela, as pessoas vão para lá para fazer alguma coisa. Tem que estar equilibrado, né, irmão? Se estiver desequilibrado, como vai ajudar? Então, aqui, ó. Meu negócio. Em cima do pelo pubiano. Meu umbigo. Meu estômago. Meu coração. Minha garganta. Minha testa. Meu cérebro aqui. E aqui a minha moleira. É daqui de cima que vem as forças positivas. Você quer trabalhar com espiritualidade? É aqui em cima. Quem é o representante da nossa cabeça? Jesus. Foi claro? Aí eu vou querer trabalhar com Exu, é outra coisa. Isso é da mediunidade. Você vai trabalhar com Exu, é mediunidade, irmão. Mas não pode fazer o mal. Pensar no mal, porque o mal vai existir no caminho físico da pessoa. Dá para entender? Então, perfeito. Duas forças que nós temos. Duas forças. Primeiro, a força mental. Minha cabeça, meu lado sensorial. A minha moleira. É que vocês não pegam quanto conhecimento eu tenho. Aí fica para lá e para cá. Por que a gente tem a moleira? E depois ela fecha. Preservar o espírito reencarnante. Fecha para proteger. Só que aqui nós temos uma aura de 960 antenas, que eu vou captando as forças divinas e as forças universais. Então eu tenho 960 possibilidades de buscar e de receber as forças do bem. Aqui embaixo, conforme a gente anda, não leva mal não, irmãos. Só depois da partida que a gente vai perceber isso. Aqui embaixo tem as forças telúricas. E embaixo da Terra tem as forças diabólicas. Então, ó. Caraca! A vida está um sal tremendo. Forças de baixo entrando por aqui, e a força espiritual aguardando a sua vez. E aí é muito difícil nós conversarmos sobre essas forças e eu não me interessar. E aí tem duas forças que me fazem trabalhar. Primeira força, a força do bem. Eu tomo a decisão de fazer o bem. Eu tenho boa vontade. Eu faço qualquer coisa para fazer a força do bem. E qual é a outra força? Justamente. Aquela que vai fazer que eu não dizer para mim que eu não sou importante. Que vai me tirar do caminho. E que vai me levar para baixo futuramente. Não entra na casa espírita, tá? Por favor. Porta aberta. Porta aberta. Podem ir, se for o caso.
justamente porque talvez vocês achem que eu sou muito rude ou direto. Na visão espírita, e de um mentor espiritual, ele diz assim: a mediunidade é uma visão, são os nossos olhos. Concorda comigo? É fácil. E aí, o caboclo de Oxóssi, que todo mundo aí, pintado de verde. A minha alimentação, né? A minha família, os meus recursos, a minha alma, o meu crescimento, a minha fé. É por causa disso que a gente entra em choque com as forças, porque o índio, ele tem que ter uma visão. Na consulta que vocês vão, pode ser em qualquer lugar, vocês vão falar com muitos espíritos materializados. Muitos desses, doido para te levar para o buraco. Eu duvido um Oxóssi, um guia de Oxóssi, ele índio, ele te levar para baixo. Ele vai chegar e falar assim: não, eu vou trabalhar para você. Ele não vai dar na hora. Quem dá na hora é o Exu, porque o Exu é imediato, mas a visão de Exu pode ser curta. Ele está embaixo, ele não está em cima. Percebe a diferença? Aqui eu preciso crescer para ter mérito. Pela reencarnação, eu vou sofrer quando eu não tomar postura de agir pelo bem. E se eu não agir pelo bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos ver, 50, 100, 200, eu vou ficar no mesmo plano. Os irmãos querem crescer, querem evoluir, querem melhorar. Como? Fazendo bem. Como se faz o bem? Apaga o mal. Trabalha de manhã à noite. Trabalhamos de manhã à noite, não interessa. Você pensa assim, quer ver uma mediunidade maravilhosa? É ser mãe. Nossa, aguentar aquela menstruação, né? Estar em casa, receber as ofensas do filho. Tem que lutar e cadê as outras mãos? Isso não dá revolta nos irmãos? Claro que tem que dar revolta. Uma pessoa se sacrifica através de ser mãe para nos abençoar no caminho material e às vezes nós damos uma flor para ela. Nós já desconsideramos que quando a gente desconsidera é porque ali existe uma inimizade do passado. Então, nas minhas reencarnações, eu terei pessoas amigas e terei pessoas inimigas. E elas se perpetuam em várias reencarnações. E aí nós temos muitas decepções na Terra de pessoas que estão próximas a nós. O médium bom, ele procura modificar. Ele vai na reforma íntima. Escolha as pessoas, médios na qual nós estamos se aproximando deles. Os melhores estão fazendo algo, irmão. Isso que eu quero te dizer. Porque amar é difícil demais. Mas obrar a obra de Deus. Quando a pessoa chegar aqui, ó, em breve, não terá um prédio em pé. Não terá uma casa em pé. E aí nós, como humanidade, teremos que reconstruir o que nós fizemos. A natureza está revoltada. Todo mundo está falando sobre isso. Por que ela se revolta? Alguém pode apagar aqui para mim? Por favor, venha, por gentileza. Por que a natureza ela se revolta? Por que ela está desencontrada?
Por que ela está agressiva? Por que ela está respondendo ali no eixo? Viu em São Paulo a água entrando pelo metrô? Perfeito. Quem que estava aqui, ó, um grupo antigo que estava aqui, ó, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, houve uma grande chuva na China. E ela desceu a água pelo metrô. E a água foi subindo. E os chineses tirando a fotografia da água ali, e vai tirando a fotografia, milhares de pessoas morreram. O infeliz do nosso governo, uma notícia, não falam. Então os irmãos não sabem, a não ser que vai estudar. Nessa época, muitas pessoas foram. Em São Paulo houve um movimento bem pequenininho. Em Petrópolis, há um ano atrás, a chuva levou uns 2.000 pessoas ou mais. Em torno de 900 não apareceram o corpo dessas pessoas. Onde foram? O que significa aquilo? Rio Grande do Sul foi todo embora, irmãos. Aí eu não posso concordar com os irmãos brincando. Eu não tenho essa cabeça. Eu preciso das pessoas direcionadas. Juntar como aquelas formigas estão juntando. E não separar. Aí eu vou em cima do comportamento da pessoa. É fácil. A espiritualidade vai em cima do comportamento nosso. Tranquilo? Perfeito. Vamos ver aqui, Luiz. A gente tem que penar para a gente aprender. Olha só. Finalidade. A irmã respondeu, que nós viemos fazer. Evoluir e ser mais perfeito. O espírito, digamos eu, para ser perfeito, eu preciso possuir as virtudes. Isso é bom. Amar, ser correto, prestar atenção nos irmãos. Quando os irmãos têm que falar comigo, eu não tenho que prestar atenção. São 2.000 pessoas, irmãos. Vocês podem ver, 4 horas da manhã. Pô, eu estou atendendo as outras pessoas, porque eu não tenho tempo. Os irmãos têm tempo e não me ajudam? Poxa. O que há? Eu preciso de todas as virtudes e aplicar. Então não basta eu ter conhecimento. Eu preciso aplicar. Então tem muitas pessoas que não têm um conhecimento, não têm oportunidade até mesmo de ir para a escola, aprender, ter tempo, coisa e tal, mas ela é uma pessoa que aplica o conhecimento espiritual. Então, uma única reencarnação não é suficiente para alcançarmos sabedoria e alcançar pureza. Deus nos permite reencarnarmos muitas vezes deixa eu ver aqui, para que tenhamos atingir um grau de perfeição. Então, eu tenho que caminhar. E quando chegar aqui, eu vou subir com todas as minhas virtudes. Enquanto isso, eu vou andar. Reencarnação após outra reencarnação. Para quem gosta, né? Sofrer hoje, sofrer amanhã. E continua sofrendo. E continua e vai sofrer. No bom sentido, até encontrar a perfeição. Quando subir, vai para um outro plano. Reencarnar significa nascer de novo. Que está escrito na Bíblia. Renasce de novo, hein? Pela água. Não é isso que diz a Bíblia? Eu não sei. Parece que é isso. É isso? Reencarna pela água. É isso, mais ou menos? Talvez não seja. Hein? Aí, mas pode ser a parte líquida da célula e o espermatozoide do homem, né? Que eles têm uma relação líquida também, né?
A parte líquida é a vida. A água é a vida. Quando nascemos, então, o nosso corpo espiritual se une ao material. Está aí a nossa importância. As reencarnações não passam somente na Terra. Essa vai pegar, né? Aí quem gosta de uma pessoa, aí essa pessoa pode ir para um plano diferente. Quem se apega a seu filho, né? O filho pode ir para um plano diferente. E aí, hein? E as nossas, então, não passam todas na Terra. A palavra-chave é todas. A Terra é uma pequenina escola do reino de Deus, ou a parte espiritual. Quando nós tivermos aprendido tudo o que ela nos ensina, a Terra é uma escola. Nós sairemos desse mundo para um mundo mais adiantado. Durante esse tempo que nós estamos caminhando, reencarnado, o nosso perispiritual, corpo material, né? Nós esquecemos das nossas vidas do passado. E quando nós morremos, nós lembramos das nossas vidas do passado. O autor diz que é todas, eu discordo. Não são todas. Eu não estou pagando a minha vida do passado toda nesse momento. Se eu tiver aproximadamente 100 reencarnações, muito, ou a maioria dessas reencarnações, existe o erro. E aí, o karma é implacável. Qual foi o nome que a gente deu àquela criança que morreu no Rio de Janeiro? É que foi arrastada pelo carro? Eu não lembro o nome, não. Alguém viu uma criança no Rio de Janeiro, Hélio, que foi arrastada pelo carro, ficou preso? Sim. Qual é o nome? Lembra alguém? Hélio, perfeito. O Hélio era uma criança. Os ladrões vieram, tirou a mãe, e a mãe desesperada tentando abrir a porta de trás para tirar o filho, que estava no cordão preso, uma coisa assim. O carro andou, a mãe desesperada, a criança caiu no asfalto quente e foi esfolada. Aí os irmãos da humanidade, né? Coitado do Hélio. Uma criança, né? É um sentimento maternal, justo, perfeito. Passou um tempo, o Hélio escreveu uma mensagem. Para ser correta, o médico tem que ser bom. Senão vai ser falso. Entende como a gente vai se purificando dentro da nossa mediunidade? Senão a gente pode representar um lado falso. Perfeito. Para escrever uma mensagem, ele precisa de situações. Mentor espiritual, a permissão da colônia. Ele tem que escrever uma carta. Ele tem que colocar o sentimento dele ali, e aquilo precisa de uma supervisão. Se eu trabalhar por bem, eu estou supervisionado pelos meus guias que estão na cúpula espiritual de uma casa, de uma colônia, eu sou supervisionado. Porque eu tenho que declarar a eles o que eu estou fazendo. Todo médium vai declarar futuramente o que está fazendo. Procura ser correto. Ok? Só ser correto.
Aí veio, nessa supervisão, ele escreveu uma carta. Eu era um romano, naquelas arenas de Roma, eu usava um carro que é chamado de biga, e que nas rodas rodava, e existia um metal lá, que quando passava nas pessoas, dilacerava as pessoas. Cortava a barriga, caía a cabeça, aí a pessoa, todo mundo lá, né, batendo palma para aquele sanguinário. Será que nós somos alguns romanos que bateram palmas? Ué, é possível? Tem algum romano no governo? Tem. Tem romano no governo. Qual é o mentor de Chico Xavier, um dos mentores? Emmanuel. E o Espírito? Pablo Lentulus? Emmanuel. Público. Acompanha ele desde a outra encarnações, há 1.500 anos. Os médios não estão ligados a seu guia, não? Hoje, ainda está com dificuldade. O cara, Chico Xavier, 3.500 anos, trabalhando para o bem. 24 horas por dia. E eu, de vez em quando, essa que é a diferença. Então, nós estamos no início de um caminho para chegarmos ao final. E, enquanto isso, nós temos que aprender. É o que eu cobro aos irmãos. O que eu cobro? Porque existe uma palavra, oportunidade. Eu também estou recebendo oportunidade. Por causa disso que eu sou um osso duro. E aí esse irmãozinho era romano e destruiu muitas e muitas ou famílias ou corpos físicos. E a lei diz, é dando que se recebe. Prece de São Francisco de Assis. É dando. Se eu sou médico, por exemplo, porque a gente está numa casa espírita, eu gosto dos irmãos. Pode vir aí sábado, pode vir domingo, vem na piscina, muita gente vem aí. E está por aí, vem. Pode vir, não tem problema não. A Beth me conhece há 27 anos. Fechei alguma vez a porta para você na minha casa? Você ficou lá, participou da família, comeu, se alimentou? Se alimentou todas as vezes que ele na sua casa. Enquanto eu tiver, eu dou. Não tiver, não posso dar. Então, vocês venham. Eu não estou nada contra as pessoas. Eu tenho que, como orientador, falar sobre orientação espiritual. E aqui é que está a grande dificuldade. Porque se muitas vezes os irmãos não obedecem, não seguem esse tipo de orientação, quem é o outro que dá orientação dentro da cabeça dos irmãos? Não é? Quem é que dá orientação? Eu tenho que pensar nisso. Então, esses irmãos, ele está na lei da ação e reação. Se faz, se paga. Quando Moisés veio, ele executou uma lei, era mais férrea, era mais dura na época, foi o primeiro legislador. Por que é legislar a lei? Fazer a lei, ele era duro. Foi chamado um espírito mais duro. Perfeito, aí ele manda. Ele invoca aquilo, olhe por ele. Aí vem Jesus, brando, cordial, pacífico. Aí ele vai dizer, não, amai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros. A formiga ajuda umas às outras. E aí eu tenho que ver na minha família se nós nos ajudamos uns aos outros. Se o governo ajuda uns aos outros, o governo está lá para ajudar o seu povo, não para explorar o povo. Isso não é lei divina, não é lei espiritual. As pessoas, elas podem errar. O governo pode errar, o médico pode errar, a mãe pode errar, todos nós podemos ter erros. E dentro desses erros, se tivermos 100 reencarnações,
nós vamos somar o bem e o mal que nós estamos fazendo. Quem estiver fazendo bem, existe uma chance maior de continuar o bem participando da vida daquela pessoa. O mal já não. Scartellini, dá uma levantada para todo mundo saber quem é Scartellini. Não está escrito no livro. Aí eu vou aqui, vou trabalhar. Trabalho. Minha vida está difícil. Caraca, cadê Deus? Eu trabalho, não vem recompensa para mim? Eu não tenho méritos? Aí Scartellini, ou a mãe dele, a família dele, liga assim: ô Paulo, Scartellini está precisando de ajuda. Legal. A sua filha, Paulo, está precisando de ajuda. A sua mãe, seus amigos, seus conhecidos. Como é que eu vou ajudar, hein? Com o mérito que não vem para mim, que é enviado para ele. Então, muitas pessoas não resolvem seus problemas e não vão resolver no futuro se não tiver o merecimento. Eu preciso merecer. Aí eu preciso merecer um emprego melhor. Eu vou trabalhando através da reencarnação para um emprego melhor. Eu preciso ter uma família melhor. É claro que eu vou ter que lutar por isso. Pô, mas eu tenho uma família toda desregulada. É claro que eu não mereço. Eu tive um monte de dificuldade na vida. É claro que eu não mereço aquela parte boa. Só que eu tenho que olhar para receber a mensagem. Bem, ali existe erro e problema. E aqui eu tenho uma facilidade. Opa! Caraca, eu tenho um valor. É esse valor que eu tenho que procurar dentro de mim, não nos outros. Eu olho para mim e eu falo assim, não, eu tenho valor. Tenho valor mesmo. Eu vou lutar pelo meu valor. E, como uma pessoa que quer ser um pouco mais sábia, derrotar os meus inimigos, as minhas imperfeições, os meus problemas. Senão, eles perpetuam. Então, Hélio, ele veio de 2000 anos atrás pagar uma reencarnação. Ele ainda vai pagar as outras reencarnações e as outras pessoas. Então, quando nós fazemos um sofrimento às outras pessoas, fica registrado a quantidade de energia que eu estou gastando para aquela finalidade. E aí eu entro dentro do bônus horas kardecista. Né? A minha última mensagem. Não vou falar mais. O que é o bônus kardecista? Teve uma reunião lá, já faz dezenas de vezes, Teve uma reunião lá em cima. Todo mundo morto, todo mundo velho. Então, reunião de velhos, idosos, né? Falava mais carinhosa. Aí está se reunindo entre uma senhora, um senhor, senhor. É muito mais as mulheres do que os homens. As mulheres estão mais atenciosas às famílias, os homens estão na beira do bar. Os homens estão fora. Em vez de olhar a sua casa, a sua família, a sua missão, aí olha lá fora. Vai na curriola dos outros. Não fica consigo. Fica do lado dos bons. E... esqueci. Dos bônus horas. Uma reunião lá em cima. Teve uma reunião. Tudo na reunião lá. Ah, sim, perfeito. Aí está todo mundo lá ainda. Né? Aí, digamos, chega o Paulo. Ele já tem idade. Aí todo mundo olha, né? Não é? O mentor? Aí um jovem aí, não é reunião dos bacanas, dos idosos? Não, ele também, ele tem idade. Não tem idade, não está vendo que ele está com o corpo físico melhor, o semblante dele, ele está mais alegre? Caridade. Você não está entendendo? Aí ele vira para um outro mentor, porque sempre tem mentores. Irmãozinho ou irmãzinho, acho que era uma irmã na época,
Traz aí a lista do que o Paulo fez. Pois não. Irmão tem 157 mil horas atendendo a caridade pública. Não sei quantas mil horas fazendo cesta básica, comida para o próximo. Fez aqui, fez ali, fez prece disso, ali, somou não sei quantas, olha aí. A pessoa fica jovem. Muitas vezes a gente está ficando muito velho porque a gente está parado. Um movimento nós não fazemos. Qual é a entidade que faz mais movimento? Ou o orixá, mais movimenta a vida da pessoa. Então, quer movimentar a sua vida? Vai ter muita pedra no seu caminho. Elemento, pedra. Não quer amar sobre as leis espirituais? O seu coração vai ficar pedra. Não quer ter sabedoria? Não tem problema. Não quer estudar? Não tem problema. Vai ficar contra a lei espiritual. O seu coração vai ficar duro. A sua vida vai ter muitas perdas, muitas dificuldades, porque não está sendo sábio. E aí vem muita filho de Xangô. Cara carrancudo, cara fechado, bruto. Meu pai, que pai nada, não sei o quê. A sua esposa vai para lá, vai trabalhar, vai... Pô, cadê a compreensão? Cadê a magia do movimento que a gente deve fazer para ser cordial? Quantas vezes a gente já apanhou na vida? Pela injustiça. Esse ano vão cobrar espiritualmente de todos nós. E se nós não estivermos bem dentro da lei espiritual, muitas pessoas vão embora. E já começou muitos processos na Terra inteira, várias pessoas estão tendo desenlace coletivo. Por quê, hein? E eu sou. Então, conhecemos os orixás desse ano, hein? Perfeito. Então, a lei sobre todos nós. E dentro dessa lei, nós podemos ir embora? Podemos. Qualquer um de nós. E aonde nós iremos lá para cima, hein? Nós continuaremos carregando os élios dentro de nós, as maldades, ou queremos que isso seja deixado na terra para a gente ser livre? Então, irmãos, eu estou me arrastando. Me chama aí, Miriam, me chama. Eu tenho 100 quilos, você mora longe, esse emprego é muito longe. Que dificuldade! Eu estou preso ao corpo físico. Para eu e para ela, eu tenho que fazer movimento. Então, Xangô é o movimento da vida, é o calor, é a essência, é a força. Perfeito? Pergunta. Porque tem o lanche, depois tem a roda que gira. Não? O espírito protetor vai ter que tirar o Paulo. Aí eu vou ficar aqui. O mentor que tem a alma dele vai se acoplar ao Paulo. O meu corpo físico precisa estar bem. O meu sentimento precisa estar bem. Eu preciso levar a sério as coisas. Senão o mentor que vem acoplado a mim pode trazer o mal do passado. Dá para entender mais ou menos? Legal. Perguntas?